Olá, libertários do direito! Como estão? Todo mundo tranquilo? Todo mundo em paz? Muito bem! Vamos dar mais umas dicas aqui sobre princípios penais. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o princípio da individualização da pena e também o princípio da responsabilidade pessoal. Princípios de suma importância. Muito bem. Vamos então começar. Vamos começar pelo princípio da responsabilidade pessoal. Bom, o que seria o princípio da responsabilidade pessoal? O princípio da responsabilidade pessoal nada mais é do que a intranscendência, né, da pena para outro. O princípio da intranscendência, que é o mesmo da responsabilidade pessoal, faz com que a pena deve ser imposta para o condenado. Não pode transcender ao condenado, não, tem que ser para o condenado. Não pode passar da pessoa do condenado. Somente ele pode ser submetido à sanção penal. E, inclusive está previsto lá na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 45. Eu até vou ler para vocês o que diz lá o artigo 45. Artigo 45 diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendido aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, qualquer que seja a pena privativa de liberdade, pode ser restritiva de direito, pode ser multa, somente o condenado pode responder. Mas daí você vai perguntar, tá, Fábio, mas se eu ler ali, eu lendo o artigo 5º, o inciso 45, diz ali, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos seus sucessores. Mas ali você está falando de valores. Você não está falando de uma multa de pena, mas de valores, de patrimônio. Por quê? Veja, vamos supor que o criminoso venha a falecer. Aquela pena que é aplicada a ele, mesmo sendo de valor pecuniário, ela não pode ser estendida às outras pessoas. Porque tem um caráter personalíssimo ali. Aquela pena foi aplicada àquele indivíduo. Não pode passar dele. Tem que ser para ele. Ok? Então, se a responsabilidade, no caso, não for penal, veja, não for penal, por exemplo, a obrigação de reparar um dano, e aí tendo, no caso, o condenado falecido, digamos que o condenado venha a falecer, aí sim, aí essa responsabilidade ela pode passar aos seus sucessores, até o limite da herança. Mas aí nós estamos falando de valor patrimonial, nós estamos falando numa outra esfera, não é na esfera penal. Agora, se for na esfera penal, essa responsabilidade ela é personalíssima. Princípio da responsabilidade pessoal da pena. Princípio da responsabilidade pessoal. Então, voltando ao exemplo de um condenado vir a falecer e a pena não podendo ser aplicada e cobrada aos seus herdeiros, o que quer dizer com isso? Que o Estado, que é o responsável, que é o que intervém numa situação delituosa, ele não pode chegar e cobrar dos seus sucessores que paguem aquela pena penal, aquela pena pecuniária penal, de caráter penal. Não. Agora, pode acontecer de um familiar, por livre e espontânea vontade, vir a querer pagar aquele valor? Pode. Porque daí é uma vontade do familiar, não só familiar. Pode ser um amigo, enfim, pode ser alguém mais próximo, ou já que eu falei familiar, pode ser um pai, pode ser um irmão,
né, estará desrespeitando, né, o cunho principal, né, do princípio pessoal, da responsabilidade, princípio da responsabilidade pessoal. Mas como foi de iniciativa do particular, da iniciativa daquele chegado, né, daquele mais próximo ao condenado, de pagar, é aceito. O que não pode é o Estado chegar e cobrar, porque baseado no princípio da responsabilidade pessoal, feriria, né, esse princípio caso o Estado viesse compulsoriamente vir cobrando um valor, né, porque estaria indo contra esse princípio. Né? Então, portanto, a pena não pode transcender. Em regra, a regra é essa, ela não pode transcender, ela não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Exceto aquelas de caráter pecuniário, sempre lembrando a diferença. Caráter pecuniário vira causar um dano, né, referente ao patrimônio, reparar um dano referente ao patrimônio, é uma situação. Agora, de caráter penal, que são penas restritivas de direito, que aí o juiz impõe uma pena de caráter pecuniário, essa não pode passar da pessoa do condenado. Beleza? Muito bem. O próximo princípio que a gente vai falar aqui, também de suma importância, é o princípio da individualização da pena. Então, o que quer dizer o princípio da individualização da pena? Como vocês sabem, cada um de nós na sociedade tem um histórico. Eu carrego um histórico, vocês carregam um histórico, né? Então veja, a pena não pode ser aplicada de maneira idêntica. Não pode existir uma maneira de tu aplicar a mesma pena, mesmo que os crimes... Pena idêntica não. Digamos nós tenhamos crimes idênticos, tá? Não pode aplicar a mesma pena e não levar em conta o caráter mais subjetivo, o caráter independente, né? Um caráter mais individual, né? O caráter no sentido do indivíduo, né? da sua vida pregressa, né? Como ele se comporta na sociedade. Então, tudo isso tem que se levar em conta na hora de aplicar a pena, na hora que o juiz vai aplicar a pena. Tudo isso faz parte de um estudo para poder ser o mais justo possível, né? E aí você encontra essa questão de levar em conta o histórico pessoal do indivíduo fundamentado no artigo 5º, né? Inciso 45 da Constituição Federal, 46 da Constituição Federal, artigo 5º e 8º, 41 e também no inciso 12 e 92, parágrafo único e inciso 2 da Lei de Execuções Penais. Tá? Então, artigo 92 da LEP e 5º e 8º e 41 da Constituição Federal, vocês vão encontrar. E além disso, você também tem no artigo 34 do Código Penal. Beleza? Essa questão de individualização da pena, ela começa já no legislativo, no judiciário e também na hora da execução. Eu acabei de falar da Lei de Execução Penal, que é a LEP. Tá? Então, o que se quer evitar com esse princípio é a padronização de uma sanção penal. Tu não pode padronizar uma sanção penal assim, a bel prazer, né? Crime tal, 10 anos, sem levar em conta todas as características do indivíduo, né? Todo o histórico do indivíduo. Tem que levar em conta isso, porque é uma maneira de tu manter uma certa justiça na hora de aplicar a pena. Então, cada pena é aplicada de acordo com a personalidade do agente, né? Bem como o seu meio de execução. Muito bem, isso aí você também encontra lá no artigo 5º, tá? No inciso 46. E o que se quer? Porque, como eu tinha falado num vídeo anterior, quando o Estado faz isso, quando ele particulariza, né, ele tenta ser o mais justo possível. E isso evita que se tenha o monopólio da violência.
né? Porque se o Estado acaba não sendo justo, o particular ele vai se sentir no direito de ele mesmo praticar a justiça, de ele mesmo praticar a autotutela, né? E aí vai começar a ter um insurgimento, né, de várias práticas ilícitas. E aí o Estado vai perder o controle e aí o mundo vira um caos, né? E não é isso que se quer. Como a gente já falou num vídeo anterior, o que se quer é ter uma segurança jurídica. Quando não se tem segurança jurídica, o país vira o caos, né? O país vira o caos quando não se tem segurança jurídica. Pensa nisso. Então, a individualização da pena já começa lá na elaboração da lei, né? E isso lá no princípio da legalidade. Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Já começa lá, no inciso 39 do artigo 5º. Então lá já começa na elaboração uma questão de individualização da pena. Porque fala aí da pena, não tem pena sem prévia combinação legal. Então tem que estar positivado lá. Beleza? E além do mais, outra questão que eu quero falar para vocês é que a partir dessa questão da parte abstrata, né, da criação da pena, existe também um caráter limitador ali, que são os limites que se coloca, que são limites quantitativos, né, na quantidade que se irá aplicar de pena. Isso tem que ser individualizado, e também o caráter qualitativo, que foi o que eu já falei, que é a qualidade para se saber ali a vida pregressa, o indivíduo em sociedade, se ele já cometeu o crime ou não, se ele é reincidente ou não. Então, tudo isso tem que se levar em conta, né? É isso que baliza o Estado sobre a matéria, né, na questão de aplicar a pena. É de suma importância isso. Sempre visando o quê? A justiça. Então lá, a partir do fato delituoso, vai se ter uma investigação, vai rolar um processo criminal, e aí vai resultar a condenação do agente. Tudo isso, fato delituoso, a investigação, o processo criminal, tudo isso para resultar na condenação do agente, tudo isso vem junto com o princípio da individualização da pena. Tudo isso vem para o campo judicial, porque todas essas etapas vai se ter um estudo criminalístico. E ali tu já começa a ter uma individualização do agente para ver o que vai ser colocado nos autos, e dali então nos autos o juiz se embasar para a aplicação da pena. Beleza? E concretamente isso, na sentença, lá na sentença do julgador, o que ele vai levar em consideração? Ele vai levar alguns elementos em consideração. É a espécie de pena aplicável, né? A quantidade de pena aplicável e também o regime prisional aplicável. Quando a gente fala em espécie de pena, nós estamos ali falando de reclusão, de detenção, de prisão simples, né? Então você vê lá reclusão para crimes mais graves, né? Você vê lá detenção para crimes menos graves, você vê prisão simples para contravenções penais, né? A quantidade, quanto tempo o indivíduo vai cumprir de pena, está lá especificado no código, crime por crime, qual a quantidade de pena, também qual o regime inicial daquele crime. Se ele vai começar em regime fechado, se ele vai para regime semiaberto, né? Se ele vai começar em regime aberto. Então, tudo isso tem que se levar em conta, né? Então, quando se prestigia essa questão da singularidade, você tem ali a individualização judicial da pena, vai repelir qualquer tentativa de padronização que esteja desconectada da realidade. Tu tem que conectar a realidade dos autos. Tu não pode aplicar uma pena assim, né, de maneira reta, independente do indivíduo, independente dos fatos, independente do que está nos autos. Porque já diz aquele ditado, né?
A verdade é o que está nos autos. O que está nos autos é ali que o juiz tem que se debruçar. É ali que ele tem que estudar a maneira que ele vai lidar com cada caso. A maneira que ele vai lidar com aquele crime, com aquele indivíduo, com aquele agente infrator. Tá? E também a individualização vai chegar lá na execução penal. Né? Então, com efeito após o trânsito julgado do processo, o indivíduo ele vai passar efetivamente a cumprir a pena. Ele já passou pelo julgamento, vai para a execução. Né? E lá na execução, né, há um cumprimento de sanção. E esse cumprimento ele é dinâmico. Ele segue uma ordem. Né? Então o condenado ele vai progredir ou ele vai regredir. Ele vai trabalhar ou ele não vai trabalhar. Ele vai estudar ou ele não vai estudar. Ele vai buscar o livramento condicional quando os requisitos legais para que ele consiga buscar aquele livramento condicional forem atingidos. Então, quando os requisitos que estão positivados forem alcançados pelo agente causador, né, pelo agente que causou a infração, pelo infrator, aí ele vai buscar aqueles requisitos para ter o livramento condicional. Mas veja que tudo ali a sanção ela tem um caráter dinâmico. Né? E aquela questão de progredir ou regredir de regime, de trabalhar ou não, isso aí tudo é individual. Não pode ser aplicado a todos. É de acordo com o histórico de cada um. Veja como é importante o caráter da individualização da pena. Né? Então, todas essas etapas, todas elas, elas devem ser estudadas, elas devem estar dentro do mesmo estudo, para não provocar, para ficar longe de problemas para o condenado, de maneira individual, para o direito, para que o direito possa ser justo, e também para a sociedade, né? Para que a sociedade olhe e veja que está sendo aplicada uma pena, aquela pena está de acordo com o indivíduo, porque a sociedade ela também não é só quem está sendo, digamos assim, esteja sofrendo aqueles ilícitos causados, mas também a sociedade é do lado de quem, do infrator, da família do infrator. Então tem que analisar os dois lados. Nós estamos falando de direito, nós estamos falando de justiça. Tanto do lado da vítima, quanto do lado de quem praticou a infração. À medida que se olha mais para o condenado, ou para o infrator, ou se olha mais para a vítima, há um desnível. Não pode ter esse desnível. Tem que ser equilibrado. Tem que ser justo. Ok? Então é isso. Mais 2 princípios para conta. Estudem, se preparem, ou não também, né? De repente vocês estão aqui para ter um pouco mais de conhecimento, talvez eu esteja contribuindo para quem um dia queira fazer direito, né? Quem sabe? Né? E aqui para encerrar só mais um assunto que eu gostaria de falar para vocês aqui, que não tem a ver com direito, mas eu gosto sempre de dar algumas dicas. Vocês sabem que lá que no canal eu dou dicas de filme, de livros, enfim, vocês já estão acostumados já, né, das minhas ideias, né, e da maneira que eu levo o meu canal. É uma questão de ordem prática. Quem faz live normalmente procura uma maneira de se cercar de alguns equipamentos, e um deles é o microfone de lapela. E eu tive alguns problemas, inclusive eu recebi pelo meu e-mail, né? Aliás, vocês, eu não sei se eu passei para vocês, mas eu acho que eu não sei se eu botei no meu canal. O meu e-mail é vadevise@gmail.com. Vade, de vademecum, né? Vise, que na verdade não é vise que se fala, é vitsi. É que nem pizza. Tu não pede uma pizza, tu pede uma pizza. Né? Então é vitsi, né? VIZZI, @gmail.com. vadevise@gmail.com. E eu recebi no meu e-mail que meu áudio estava muito baixo. E eu tinha tido alguns problemas, né?
porque isso pode acontecer com alguns criadores de conteúdo que compram um microfone de lapela, utilizam o microfone de lapela e aí o microfone não funciona. Às vezes não é um microfone que não funciona, tá? Às vezes é o teu aplicativo do celular que não aceita aquele microfone. Isso aconteceu comigo. Tá? Então, o meu aplicativo, o que vem de fábrica no meu celular, ele não estava aceitando o meu microfone de lapela que eu comprei. E aí eu fui fazendo o teste, eu fui tentando outros aplicativos lá pela Play Store do Google. E aí eu encontrei um aplicativo que era compatível com o microfone de lapela. E eu acredito que o meu áudio esteja muito melhor agora. Então, eu fiz por uma questão de tentativa e erro, né? E aí eu fui acertando essas questões do microfone. Então é bom vocês saberem, tá? Que às vezes não é bem... Não que não possa vir um microfone que vocês tenham comprado e o microfone não esteja bom. Mas acontece isso também, comigo aconteceu. Até que eu consegui acertar. Ainda bem. Então tá, libertários do direito... Canal Vadimé com Libertário. Eu vou sempre falar porque eu tenho falado Libertário do Direito, não é esse o nome do canal. É Vadimé com Libertário, tá? Libertário do Direito somos nós, beleza? Somos nós. Eu falei que eu não ia pedir para se inscrever, mas eu vou pedir que vocês compartilhem, tá? Porque quanto mais compartilhamos, mais conteúdos vamos ter. Não rimou, mas o importante é isso, tá? Muito obrigado por terem estado aqui. Mandem e-mail, né? Essa e-mail que me mandaram sobre o áudio foi muito bom. E eu acho que adiantou bastante. Tá? Ainda continuaremos com mais vídeos sobre princípios, né? E vamos avançando. Ok? Muito obrigado por terem estado aqui. Libertárias do Direito. Vai um abraço. Meu nome é Fábio Vitz Martins. E até a próxima.